Profissões do Futuro. Bem-vindo à primeira aula do curso de Profissões do Futuro pelo Camaleão Digital. Eu gostaria de começar falando como está o mercado hoje. Hoje o mercado está num grande processo de transição, não só por conta da crise. A crise ela fez um verdadeiro dança das cadeiras, tá? Não foi só facão e guilhotina para tudo quanto é lado, não, em relação a profissionais, muitas vezes até com bagagem e buscando aí enxugar o quadro de funcionários. Muitas empresas ficaram com um quadro bem reduzido. Então, primeiramente, não tem como você querer alinhar mercado sem falar de economia. O Brasil está passando aí, se não a nossa maior, por exemplo, transição, a nossa maior mutação em termos econômicos e sociais já visto em toda a história. Toda mudança, ela pode ser interpretada como péssima ou ótima, né? Se você souber realmente se adaptar a ela, tá ok? A melhor analogia, tá, que eu consigo fazer em relação ao mercado de trabalho, não importa se na área de TI, computação gráfica, desenvolvimento de games, tá? Não importa qual que seja a parte, vamos dizer, info, a parte tech, a de um surfista. O surfista ele fica o dia inteiro no mar. Quero que você saiba que cada onda que o mar emite não é igual à antecessora. E o mercado brasileiro é mais ou menos nessa pegada, sabe? Uma mutação constante. Só que o surfista ele não pega todas as ondas. Ele observa aquela que vale realmente a pena, aquela que vai fazer com que ele consiga ter aí uma melhor performance, um melhor aproveitamento e ele que realmente vale a pena, tá? E o que acontece? E muitas vezes, até mesmo nas competições profissionais, né, que ocorrem ao redor do mundo e muitas vezes tem final lá no Havaí, com aquelas ondas super grandes de 10, 11, 12, 20 metros de altura e por aí vai, até mesmo nessas competições profissionais, muitas vezes passa o dia inteiro sem nenhum surfista pegar nenhuma onda, ou porque o mar está muito revolto, ou porque as ondas não estão propícias, ou seja, não estão fortes o suficiente para que ele consiga ter impulsionamento e fazer aí as suas, a sua aerodinâmica, que ele consiga ter uma boa performance, né? A sua movimentação, né, no mar. O fato é que o mercado é a mesma coisa. Vocês viram, até 10 anos atrás, quem iria imaginar que teríamos redes sociais tão fortes quanto hoje? O Facebook, o Face, o Instagram, entre outras redes mais, mas o fato é que tudo, em especial no Brasil e hoje a nível mundo, com a globalização, tem vindo com uma dinâmica muito forte. Você entra no primeiro ano da faculdade e tudo que você aprendeu já está defasado no seu último semestre de curso, né? É engraçado, parece até que você está na esteira, correndo, por mais que você corra, você não sai do lugar. Isso não é uma sensação, isso é uma realidade. Ou seja, você tem que correr por fora. Está sempre antenado, lendo livros, procurando principalmente montar um bom network, né? Uma boa rede de trabalho, de relacionamento. E quando eu falo isso, não estou falando dos seus colegas necessariamente apenas no trabalho ou dos seus amigos. Eu estou falando em especial de pessoas que têm expertise em coisas que você não conhece. Ou seja, elas são especialistas em coisas que você não conhece, tá? Uma trabalha com inteligência artificial, a outra com desenvolvimento de games, a outra com data center e por aí vai. Ou seja, você vai se amparando, Óbvio, as redes sociais é uma ponte para isso, o LinkedIn em especial, tem até um vídeo aqui abaixo sobre o LinkedIn e como ele pode te ajudar, tá bom? Mas há outras redes sociais também. O grande diferencial dessas redes como o LinkedIn é que o pessoal compartilha experiência de vida, compartilha o dia a dia, compartilha as conquistas, compartilha as dificuldades, compartilha os projetos que está desenvolvendo, a empresa que está trabalhando, etc e tal. Ou seja, não é um pessoal de blá blá blá, não é para ficar vendo bonitinho, coisas bonitinhas na foto, é para ver vida real mesmo como ela é nua e crua. Inclusive, muitos recrutadores, headhunters, né, o pessoal de RH está nessas redes sociais como o LinkedIn, tá? Acessa outras redes aí de empregabilidade, como a Cato, como a Trampo CO, entre outras, mas estou deixando aqui o link abaixo para que você tenha uma ideia, um espelho do que está acontecendo no mercado, tá? A sala de aula é apenas, vamos dizer, 0,5% de um longo percurso, ou seja, falta 99,9% do que você tem realmente para aprender, tá? É interessante sim fazer cursos técnicos, cursos de especialização, além do seu de graduação, mas entenda o seguinte, às vezes, a gente tem aqui no Brasil um grande defeito, né? O pessoal, a maioria tem aquele viés
de mentalidade operária. Onde antigamente uma pessoa que fosse um torneiro mecânico estava com a vida garantida pro resto da vida, a pessoa de escritório que sabia datilografar estava garantido e por aí vai. E depois veio aquela cultura de você fazer um cursinho de 30 dias numa escola de computação, sabendo operar o sistema operacional e softwares aí de automação de escritório, como um editor de imagem, Word, Excel, Windows, e você já, poxa vida, com 30 dias você já conseguiu um emprego e você estava com a sua vida garantida. Então, deixa eu te falar, isso é passado e a gente está falando de décadas atrás, né? Só que essa mentalidade ficou incutida, né? Ficou aqui, ó, aqui no subconsciente da pessoa e até hoje a maioria das pessoas peca por esse erro, acha que tudo é questão de ver meia dúzia de tutoriais ou apenas pegar algumas dicas, ou vulgo mentalidade do Ctrl+C, Ctrl+V e espera chegar no topo do ranking. Não vai chegar. Sabe como é que você pode colocar à prova o que eu estou falando? E eu não peço que você acredite em mim. Você mesmo pode cruzar os dados, as informações e colocar tudo que eu estou falando à prova. Eu fiz um perfil meu esse ano para poder justamente fazer esse teste, esse laboratório, porque blá blá blá, teoria por teoria, todo mundo vai ter uma opinião diferente, mas não há opinião ou refutação contra a realidade, porque ela é implacável, ela é igual um rolo compressor, ela esmaga toda e qualquer forma de refutação ou argumentação, porque ela é absoluta, a realidade é absoluta, tá? Então, por exemplo, eu fiz um perfil, botei em redes sociais, botei no LinkedIn, etc e tal, e algumas empresas me chamaram para fazer testes. Hoje as empresas, na sua grande parte, em especial as grandes corporações, e você que quer adentrar o mercado, seja num grande estúdio de games ou uma empresa de TI, né, trabalhar com, sei lá, como DBA, analista de sistemas, engenheiro disso, daquilo, o UI, o UX, né, que é a usabilidade, experiência do usuário e bem como interface, etc e tal, você quer se recolocar. Hoje as empresas elas estão mandando um teste que verifica vários conhecimentos seus. Tem time, são questões para simular comportamento, para simular tomadas de decisão, raciocínio rápido, lógica, dissertação, a parte também gramatical, principalmente a parte gramatical. Então você que não é muito chegado a ler ou a estudar, amigo, você sabe que sua chance é zero. São questões do tipo para você estar simulando, para você estar calculando. É praticamente como se fosse um vestibular, sim. E quando você começa não dá para parar, porque tem o time, tem o cronômetro, tá? E tudo isso através de um algoritmo dos softwares, dos aplicativos deles, eles conseguem ter uma ideia do perfil exato que você é, em termos de estratégia, em termos de liderança, em termos de parte operacional, em termos de conhecimento técnico, em termos de visibilidade e até maturidade como ser humano. Em suma, tudo isso é sem sequer antes você fazer uma entrevista, porque eles nem vão te chamar para fazer entrevista se você não passar nessa primeira fase. E aí a segunda fase também não é só com uma pessoa de RH, muitas vezes essa pessoa inclusive é especialista, é psicólogo ou tem um psicólogo também lá do lado. E depois sim, aí você na terceira parte faria o teste com a pessoa responsável pela parte técnica, a parte que você, que seria, vamos dizer assim, tecnicamente o seu chefe. Então o que acontece? Tudo isso que eu falei, eu não estou mencionando testes práticos que muitas vezes são aplicados. Como é que eu sei disso? Eu faço recrutamento e seleção, tá? A Camaleão, nós temos a parte de consultoria, onde empresas nos contratam para fazer justamente tudo isso que eu acabei de mencionar para vocês, né? Então, eu aplico, inclusive sou eu que desenvolvo os testes práticos para quem vem da área de TI, a área de realidade virtual, realidade aumentada, desenvolvimento de games, programação, computação gráfica, etc e tal. Como eu tenho várias especializações, eu consigo desenvolver testes práticos para ver como a pessoa se comporta. E tudo isso que eu estou falando para vocês, a parte final, a reta final é até a entrevista. Tudo isso a pessoa passa, os testes que eu mencionei de simulado, teste prático, inclusive não precisa ser presencial. Hoje dá para você aplicar ele em tempo real pelo Skype. Inclusive eu faço isso. Então eu desenvolvo o teste, eu o aplico, né? Eu dou X horas, mais ou menos em torno de 4 a 5 horas para a pessoa desenvolver o teste e via Skype ela me mostra ao vivo, compartilhando a tela do computador comigo, como ela fez cada parte do projeto. Aí eu pergunto, eu pergunto o porquê de cada etapa, ela vai me explicando e eu vou realmente tendo, poxa vida, tangibilidade do conhecimento dela técnico. Tá? Então
Então, assim, aquele simulado que eu mencionei de questões, de cálculo, parte de dissertação, etc e tal, mais esse teste prático, tudo isso ocorre sem sequer a pessoa pôr o pé na empresa para uma entrevista, porque ela nem vai chegar na parte da entrevista se ela não tiver passado por todas essas etapas anteriores. E vale frisar, em especial você que é da área de motion graphics, área de designer, seja digital ou design gráfico, você que é desenvolvedor de games, enfim, e outras profissões adjacentes, como por exemplo parte de maquete, arquitetura, etc. Se você não tiver um portfólio, não importa se de cunho pessoal, ou seja, projetos que você faz como um hobby, ou seja, de cunho profissional, se você não tiver nenhum portfólio, você nem passa por nenhuma dessas etapas que eu citei. Ou seja, não estou nem falando que você vai chegar na entrevista, você não vai nem começar a fazer o questionário, o simulado, tá? Ou a parte do teste prático, etc. Tal. O portfólio, ele é muito mais importante que até a sua certificação. Certificação é papel qualquer um consegue, amigo. Você só vai estar dentro da média, ou seja, dentro da mediocridade, né? Você só vai ser mais um comum, tá? Então, assim, parabéns se você está fazendo graduação, se você já é graduado, vários outros também são. Tá? Parabéns se de repente você fala inglês, vários outros também falam. Você tem que ter diferencial. E para ter esse diferencial, você tem que estar antenado sobre as novas tendências do mercado. E é por isso que um curso como esse aqui de profissões, tá? Do futuro, pela Camaleão Digital, quer te orientar, quer te direcionar, tá bom? Por hoje eu já falei bastante. Próxima aula a gente vai estar vendo o que eu devo fazer para começar. Vamos estar fazendo um raio-x do mercado. Essa primeira aula foi de apresentação, a próxima eu vou estar fazendo junto com vocês um raio-x do mercado, explanando as demandas, né, que estão nascendo, as profissões que com certeza estão se consolidando e vão se consolidar mais ainda, e as que estão ficando em desuso, as que estão morrendo, tá ok? Muito obrigado pelo seu tempo, até a próxima aula aqui no curso de profissões do futuro pela Camaleão Digital. Até lá!